Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para você receber futuras notificações. Beleza? Bom, há um texto na palavra de Deus que está em 1 Coríntios capítulo 5, verso 1 e 2, que diz assim: Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Veja, Paulo aqui ele estava orientando a igreja de Coríntios em função de uma situação de um filho que estava possuindo a mulher do seu pai, estava tendo relações sexuais com a sua madrasta. E muito provavelmente esse filho não tinha se arrependido, e ele está orientando a liderança da igreja de Coríntios, tirá-lo da comunhão da igreja e não tê-lo mais em seu meio. A ponto de mais para frente Paulo chegar a dizer que entregue ele a Satanás para que, sabe assim, se preserve a alma, ou seja, ele caia em algum momento no arrependimento. E por que eu estou citando esse texto e citando essa situação da igreja de Coríntios? Veja, a igreja ela é composta por seres humanos. E se numa situação teoricamente menor como a que eu vou apresentar para você, Paulo dessa orientação, o que não teria que ser feito na situação que eu vou apresentar para você? No dia 21 de março, um jovem chamado Lucas Terra, e eu vou contar uma história que talvez muitos de nós, eu por exemplo, não sabia, e se eu ouvi não me lembrava, né? No dia 21 de março de 2001, um jovem chamado Lucas Terra, que na época tinha 14 anos, ele foi morto dentro de uma igreja universal em Salvador. O que acontece? Nessa situação existem três pessoas que são acusadas. O pastor Silvio Galiza, que era o pastor que tratava mais diretamente com ele, e no caso era o pastor da igreja que ele frequentava na época. E também tinha outros dois pastores nessa situação. Um deles hoje é bispo, que chama-se Fernando Aparecido da Silva, e Joel Miranda Macedo. O que acontece? Pelo que eu pude ver dos relatos, de todas as testemunhas, esse pastor Silvio Galiza ele começou a se sentir atraído por esse Lucas Terra e começou a envolver o jovem, proibir de andar com outros jovens, esse adolescente, enfim. E num dado momento ele convoca, né, esse jovem no dia 21 de março para dar a ele uma gravata, né, como obreiro. Só que antes disso, esse jovem, esse adolescente tinha relatado a esse pastor Silvio Galiza que tinha flagrado o pastor, que hoje é bispo, Fernando Aparecido, com o pastor Joel Miranda em uma relação sexual dentro da própria igreja. E quando ele é convocado pelo pastor para receber uma gravata como obreiro da Universal, ele foi pego, tomado à força, levado ao templo da igreja, no bairro chamado Rio Vermelho, lá em Salvador. Ele foi torturado, ele foi abusado sexualmente, e depois de todo esse contexto, ele foi colocado dentro de um caixote de madeirite, amarrado e amordaçado para que não gritasse, e foi ateado fogo nesse caixote, ele foi queimado vivo. Veja, irmãos, é uma situação inimaginável, né? E aqui eu falo algo que eu sempre dizia para um determinado amigo meu, e se ele assistir esse vídeo ele vai saber que é ele. Eu dizia para ele assim: às vezes o ministério ele é podre. E por que eu digo isso? Porque muitas vezes, amados, quando se trata do pastor, principalmente o pastor titular, é relativizado os seus erros. Os seus erros, não há uma condenação, não há uma disciplina muitas vezes. E dependendo da denominação, ele é simplesmente trocado de lugar. E veja, o pastor Silvio Galiza, que é o que era namorado desse rapaz, ele foi condenado. Ele foi condenado a 23 anos inicialmente, depois baixaram a sua condenação para 18 anos, depois para 15 anos. Ele cumpriu parte da pena e encontra-se em liberdade hoje. Mas esses outros dois pastores, o tal do bispo, eu esqueço o nome, o tal do bispo,
oh meu Deus, Fernando Aparecido, né, que hoje é bispo, e o outro, Joel Miranda, eles continuam trabalhando normalmente. Eles continuam, o pastor Joel Miranda, há fotos dele orando por adolescentes da Igreja Universal. O tal do Fernando Aparecido fazendo caminhada do amor com as mulheres da igreja. E o que é pior, a Igreja Universal chegou a pagar uma indenização para a família porque foi condenado pela justiça, e eles pagam até hoje os advogados desses pastores para que, de todas as formas, eles não vá a julgamento. Inclusive, eles chegaram a ser inocentados em 2013 por uma juíza de Salvador, por falta de provas, alegou falta de provas, a família recorreu, os desembargadores do Tribunal de Justiça da Bahia o considerou culpado e colocou para que ele fosse colocado em júri popular. E veja, irmãos, o poder que há financeiro, como que uma pessoa que tem um poder financeiro, ela consegue reverter certas situações, porque a Igreja Universal, pagando os advogados, recorreu ao STF e a sentença foi anulada, essa decisão foi anulada em 2018 pelo ministro Ricardo Lewandowski, e aí começou uma discussão e houve uma campanha muito grande, enfim, e aí o STF, depois, em 2019, considerou que eles realmente deveriam ir a júri popular. Só que, mesmo assim, continuou protelando de um jeito ou de outro, e a mãe desse jovem, desse adolescente, chamada Marion Terra, ela diz que é até intimidador, porque toda audiência, toda situação chegam com 7, 10, 12 advogados, pagos pela Igreja Universal, e eles, depois veio a pandemia, enfim, e conclusão, eles serão julgados amanhã, dia 25/4. Agora a grande questão é justo o dinheiro da igreja ser usado para defender uma situação como essa? É justo, diante desse quadro de situação, eles não serem disciplinados e continuarem exercendo suas funções normalmente? É justo os dízimos e as ofertas que são dadas na igreja serem usadas como recurso para pagar o quanto que não se gasta com essa banca de advogados? Então nós temos que repensar o evangelho que nós queremos apresentar. Quantas pessoas foram impactadas negativamente por essa situação? Quantas pessoas talvez se desviaram do evangelho por ver essa injustiça tamanha dentro de um lugar que teoricamente deveria defender a justiça? E um dos grandes erros que eu vejo, muitas vezes até mesmo dentro da igreja, é que numa situação como essa, a preocupação é em perdoar o agressor, mas esquecer-se da vítima. E aqui fica complicado, porque eu não sei se eles se arrependeram, e pelo que eu posso perceber, não houve um arrependimento, né? Então, se Paulo, numa situação muito menor, determinou que se tirasse essa pessoa da igreja, como é que dois pastores, que hoje um deles é bispo, continuam pregando normalmente e ainda usando os recursos da igreja para que possam ser defendidos nos tribunais? Então nós temos que repensar. Essa mãe, Marion Terra, ela só quer justiça. O pai morreu sem ver justiça. Lutou de todas as formas, com todas as suas forças, para que o seu filho tivesse a sua memória, né, acalentada por uma justiça que viesse com a condenação desses pastores. E ele morreu sem ver essa justiça. Então, como igreja, nós não podemos aceitar, nós temos que repugnar essa coisa do tal do nada a ver, não pega nada, não julgueis, né? Sempre quando vem, principalmente quando é alguém que a gente conhece, que as pessoas conhecem, não julgueis, não podemos julgar. Não é julgar. Julgar é quando a gente não sabe exatamente o contexto da situação, mas quando a situação está presente, como Paulo, ele viu, ele sabia que havia um caso específico, falou, tira ele do nosso meio, porque ele não se arrepende. Agora, é justo, numa situação como essa, eles continuarem exercendo todas essas funções? Na minha opinião, eles deveriam ser colocados em disciplina e deveriam esperar essa situação e esse momento para que pudesse ser levado a julgamento. É injusto, é inimaginável os recursos da igreja ainda serem usados para poderem serem defendidos de uma situação como essa. Então,
que a justiça se faça, que amanhã eles possam realmente, dentro de um contexto de justiça que nós temos no nosso país, eles serem julgados e, se assim o júri popular decidir, eles sejam condenados, enfim, mas que se possa ter justiça nessa situação e que nós, como igreja, repensemos, não venhamos passar pano, nem que seja pastor, porque a igreja não pode ser um império pessoal, mas que a gente possa refletir a justiça de Deus, que a gente possa entender que a igreja é um lugar santo, é um lugar que pertence ao Senhor. A igreja não pertence a um pastor, a igreja não pertence a um evangelista, a alguém famoso, um cantor gospel. A igreja pertence a Jesus e não é justo usar os recursos da igreja de Jesus para defender uma situação como essa. E que Deus, Jesus, tenha misericórdia da alma desses homens, que eles possam de fato se arrependerem, né? E possam cair em si, porque uma família foi destruída pelas suas atitudes. Pense nisso. Deus abençoe você.